Tem uma coisa que praticamente todo psicólogo aprende durante a graduação, que é como atender. A gente passa anos estudando psicopatologia, avaliação, técnicas, diferentes abordagens terapêuticas, aprende a escutar, a fazer uma leitura clínica, a construir a relação terapêutica. Mas existe uma outra parte da profissão que muitas vezes fica completamente em segundo plano, que é como gerir uma clínica. Isso parece um detalhe, até o momento que você começa a atender por conta própria. Porque aí você percebe que além do trabalho clínico, existe toda uma estrutura acontecendo ao redor dele. Existe agenda, dinheiro, organização, relacionamento com os pacientes, documentos, divulgação, impostos, tecnologia, planejamento e todo um ecossistema que roda em segundo plano, mas que não aparece no portfólio da clínica. E tem uma coisa que não volta, o seu tempo. Talvez por isso tantos profissionais tenham uma sensação curiosa depois de alguns anos de clínica. Que eles estão atendendo, estão trabalhando, estão até com uma agenda relativamente boa, mas sentem que passam o tempo inteiro resolvendo coisas. E aqui que está a questão que eu quero trazer nesse vídeo. O problema não é que o psicólogo tenha que aprender administração. Ele tem que aprender gestão. E gestão é conseguir construir uma clínica estruturada que permita que você exerça bem a sua profissão sem precisar carregar a clínica inteira nas costas. Você não precisa virar administrador. Eu sei que essa ideia pode gerar uma certa resistência. Eu escolhi psicologia, não escolhi administração, e você tá certo. Você não precisa virar especialista em gestão, contabilidade ou tecnologia, assim como não precisa ser advogado para compreender um contrato ou contador para saber se sua clínica está dando dinheiro. Mas existe uma diferença entre dominar uma área e ter conhecimento suficiente para tomar boas decisões dentro dela. E é aí que entra a gestão. No começo da carreira, é muito comum que tudo dependa diretamente do profissional. Você resolve o que aparece, organiza a agenda, acompanha os pagamentos, conversa com os pacientes, cuida da parte burocrática e no meio disso tudo ainda precisa atender. Durante um tempo isso até funciona. O problema aparece quando a clínica cresce. Pense que aquilo que era administrável com 10 pacientes pode se tornar bastante pesado com 30, 40 ou 50 pacientes. E aí acontece uma coisa que parece contraditória. O crescimento que deveria trazer mais tranquilidade começa a trazer mais complexidade. Não necessariamente porque existem problemas maiores, mas porque existem mais coisas para lembrar, para acompanhar e para decidir. Existe um custo da desorganização que não aparece claramente no extrato bancário. É o custo mental. Imagine que você esteja terminando uma sessão e naquele intervalo precise resolver alguma questão da clínica. Você interrompe o raciocínio, pega o celular, responde, volta para a agenda, lembra de outra coisa e depois precisa recuperar a concentração para começar o próximo atendimento. Individualmente parece irrelevante. O problema é quando isso acontece várias vezes por dia durante meses, em escala grande. A ciência cognitiva estuda esse tipo de situação através do que chamamos de troca de contexto, quando a nossa atenção sai de uma atividade e precisa ser direcionada para outra coisa, e isso exige um esforço para fazer essa transição. É por isso que muitas vezes o profissional chega ao final do dia cansado, não apenas pelas sessões que realizou, mas por tudo aquilo que precisou administrar entre uma coisa e outra. E esse é um ponto que eu considero muito importante. Gestão não é fazer mais coisas, é reduzir a quantidade de coisas que precisam depender da sua atenção o tempo inteiro. Quando uma informação está organizada, você não precisa lembrar. Quando uma tarefa tem um processo, você não precisa reinventá-la. Quando a rotina é automatizada, ela deixa de ocupar o espaço mental. Parece uma diferença pequena, mas na prática muda bastante a relação que você tem com o próprio trabalho. E talvez o primeiro passo na gestão seja mais simples do que parece, saber o que está acontecendo na sua clínica. Quantos pacientes você atende hoje? Quanto você fatura por mês? Quanto custa manter a sua operação? Quanto da sua agenda está realmente ocupada? Quantos pacientes novos chegam? De onde eles vêm? Quantos continuam depois das primeiras sessões? Essas não são perguntas para transformar a psicologia em uma fábrica de consultas. São perguntas para que você consiga tomar decisões com alguma segurança. Que existe uma diferença muito grande entre dizer acho que minha clínica está indo bem e saber exatamente como ela está funcionando. Quando você começa a acompanhar os números, algumas coisas ficam visíveis. Você pode descobrir, por exemplo, que sua agenda parece cheia, mas uma parte importante dos horários está sendo perdida por cancelamentos. Pode perceber que está recebendo muitos contatos, mas poucos se transformam em pacientes. Pode descobrir que determinada fonte de captação funciona melhor do que a outra, ou simplesmente pode perceber que trabalha muito e que o resultado financeiro não acompanha esse esforço. E essa informação, por mais confortável que seja, é valiosa. Por aquilo que você consegue enxergar, você consegue melhorar. Agenda cheia não significa necessariamente uma boa clínica. Essa é uma das armadilhas mais comuns na carreira clínica. Associar uma agenda cheia a uma clínica bem-sucedida. Na prática, porém, o número de pacientes atendidos diz muito pouco sobre a saúde de um negócio.
É perfeitamente possível que um profissional atenda muitas pessoas, trabalhe praticamente todos os dias e tenha pouquíssimo espaço na agenda, mas ainda assim tenha uma margem financeira apertada, pouco tempo para estudar, descansar ou pensar nos próximos passos de carreira. Ao mesmo tempo, outro profissional pode atender menos, ter uma margem melhor e conseguir construir uma rotina mais saudável. Por isso, uma clínica saudável não é necessariamente aquela que coloca o maior número possível de sessões na agenda. É aquela que tem um resultado financeiro e qualidade do trabalho, o tempo disponível e sustentabilidade da rotina conseguem coexistir. Esse equilíbrio não acontece por acaso. Ele depende de decisões sobre a carga horária, faturamento, custos, impostos, férias, formação profissional e principalmente sobre o espaço que o trabalho deve ocupar na vida dele. No fim das contas, organizar uma clínica não é apenas uma questão de fazer a conta fechar, é também uma forma de definir os limites e as possibilidades da carreira que se quer construir. É por isso que a gestão não deveria começar pela planilha, mas deveria começar pelo projeto de carreira. Existe uma regra de gestão que eu gosto bastante. Se uma coisa acontece repetidamente, ela não deveria depender da sua memória todas as vezes. Se existe uma rotina que você repete toda semana, vale pensar em como ela pode ser organizada. Se existe uma comunicação que você envia frequentemente, talvez exista alguma forma mais simples de fazê-la. E se existe uma informação que você procura toda hora, talvez ela precise estar centralizada. É nesse ponto que a tecnologia começa a fazer sentido. Não para colocar mais uma ferramenta na sua rotina, mas para tirar o trabalho da sua rotina. Essa é uma diferença importante. A tecnologia boa não deveria exigir que o psicólogo se torne especialista em tecnologia. Ela deveria fazer o contrário, deveria tornar a operação mais simples, e isso vale especialmente à medida que a clínica cresce. O que funciona para um profissional sozinho pode não funcionar quando a clínica cresce. No início, muitas coisas podem ser resolvidas de maneira quase artesanal. Você conhece todos os pacientes, sabe os horários, lembra dos pagamentos, tem poucas informações para acompanhar. Mas conforme a clínica cresce, essa lógica começa a apresentar uns limites. E esse é um momento importante da carreira, porque você precisa deixar de pensar apenas em como eu faço isso e começar a pensar em escala. Como essa clínica deve funcionar? O que pode ser automatizado? O que deve ser acompanhado? Essa mudança parece pequena, mas é uma das grandes transições de quem deixa de simplesmente atender pacientes e começa de fato a construir uma clínica. Gestão não é controlar tudo, e talvez aqui que seja o ponto mais importante. Às vezes, quando falamos em gestão, a pessoa imagina mais controle, mais planilhas, mais tarefas e mais burocracia. Eu vejo justamente o contrário. Uma boa gestão deveria dar mais liberdade ao profissional. Quanto melhor você organiza uma rotina, menos você precisa pensar nela. Quanto melhor você acompanha os números, menos depende dessa sensação. Quanto mais claros são os processos, menos precisa resolver as mesmas coisas repetidamente. E quanto melhor funciona em uma estrutura da clínica, mais energia você consegue dedicar ao que realmente exige a sua formação, sua experiência e sua presença, o paciente. Talvez a grande mudança de mentalidade seja parar de enxergar gestão como uma parte chata ou secundária da profissão. Gestão é uma competência que protege o seu tempo, ela protege seu dinheiro, sua energia e ajuda a proteger a sustentabilidade da carreira que você levou anos para construir. Você passou muito tempo aprendendo a cuidar dos outros e em algum momento precisa aprender também a cuidar da estrutura que permite que você faça isso. E não precisa aprender tudo de uma vez. Comece entendendo os números básicos da sua clínica, organize aquilo que se repete, centralize as informações, observe de onde vêm seus pacientes, entenda onde o seu tempo está sendo consumido. E principalmente, não tenha medo de rever a forma como você trabalha. Porque gestão é sobre dar ao profissional mais clareza e mais controle para construir a carreira que ele deseja. No fim das contas, talvez uma clínica bem gerida não seja aquela que faz você trabalhar mais, é aquela que permite que você trabalhe melhor e continue fazendo aquilo que escolheu fazer por muitos anos.